Se não for a presença dele, a gente sucumbe. Só ele nos faz resistir. Não é força humana, irmãos. Não é condição. É só o Senhor. Se o seu casamento está difícil, sabe, queridos, tem lugar para Deus entrar. Amém? Tem lugar para Deus entrar. Se o chato é você, marido, no casamento tem lugar para Deus entrar na sua vida. Se a chata é você, irmã, no seu casamento tem lugar para Deus entrar. Posso ouvir um amém na sua vida? Então abra espaço para Deus entrar no seu coração essa noite e refazer você de novo. Nós precisamos entender isso. O Senhor é um Deus que está em todos os lugares. Eu quero que você se lembre disso. A presença de Deus faz a diferença. Vou lembrar alguns textos a você bem interessantes. Se a gente for lá para Daniel, capítulo 3, a gente vai lembrar de 3 jovens, como Mateus assim, ó, 20 anos, 21, 22. Nessa faixa, 18, 19, 20, 21, ali estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens israelitas, fiéis a Deus. E tinha um grande rei chamado Nabucodonosor. Ele se achava o próprio Deus na terra. Criou uma grande imagem sua, uma estátua de mais de 3 metros de altura. Se eu não me engano, 2,70. 2,70, quase 3 metros de altura. Quase o teto aqui da igreja. E todo o povo estava ali. Os tambores tocavam. E quando os tambores parassem, todos deviam se ajoelhar ao rei Nabucodonosor, o grande Deus. Os tambores lá, ó. Se ajoelhou. De repente, o rei olha, 3 estavam de pé. Como vocês não se ajoelharam a mim? Nós só nos ajoelhamos ao Deus verdadeiro. Então vocês vão para a fornalha de fogo ardente. Ele disse, está certo. Se o Senhor assim permitir, nós vamos. Coloca fogo na fornalha. O fogo foi tão intenso que aqueles que abriram as portas da fornalha, depois você veja lá em Daniel 3, eu não vou ler o texto que não é o teor da minha mensagem, é Atos 23. Mas só para você entender, a presença de Deus faz a diferença. E aqueles homens foram ateados fogo, aqueles que guardavam a porta da fornalha se queimaram quando abriram, de tão calor que estava naquele fogo, jogaram aqueles 3 jovens dentro, e quando eles olharam não tinha 3, tinham quantos? Jesus estava com eles lá, olha. Andando no fogo, diga aleluia, louvado seja Deus. Jesus estava lá, a presença de Jesus fez toda a diferença. Aí você vai lembrar de Daniel. Quem era Daniel, irmãos? Um jovem que não se contaminou com as iguarias do rei, estava ali na presença do Senhor. E o Daniel era tão fiel que 3 vezes por dia Daniel se ajoelhava e orava a Deus, no sentido de Jerusalém. Mas os governadores, os sátrapas, aqueles que ajudavam no governo de Nabucodonosor, ficaram furiosos, porque ele não obedecia a adorar outro Deus. Dizem, rei, faça aí um decreto que só pode adorar a ti e mais a ninguém. O rei não sabia, o rei gostava de Daniel, era um amigo de Daniel, mas não sabia da armação. Fez o decreto. E aí eles foram lá, viram, denunciaram ao rei, olha, Daniel não está lhe adorando, está adorando outro Deus. Ele triste, mas tinha que cumprir o decreto, abra a cova e bote Daniel dentro. Lacrou com seu anel. Passou-se a noite, o rei não dormiu, ficou lá. Você vai ver o texto. Esperando, no outro dia que o dia raiou, tira. Quando ele olhou, estava Daniel conversando com os leões lá. Os leões só lambendo Daniel, né? E Daniel lá bem. A presença de Deus estava ali. E a presença de Deus faz toda a diferença. O que lembrar, irmãos? Lá nós vamos ver no texto, queridos, de Lucas, capítulo 8, versículo 41, a tempestade de Jesus no barco. Aquele pequeno mar de 18 quilômetros para o 28, que o vento forte descia pelo monte Hebron e criou ali um grande revolto, vamos dizer, furacão, tempestade naquele mar, e aqueles homens versados na navegação, porque Pedro era pescador, eles conheciam do mar, eles não tinham que ter, não era ninguém leigo, neófito como nós, estavam ali sabendo mexer no barco, mas ficaram desesperados. Jesus estava dormindo, estava cansado. Mas Jesus, quando entrou naquele barco, a sua palavra qual era? Nós vamos para outra? Ele já tinha dito isso. Ele já disse que está no barco da nossa vida, amém? Ele já disse que não nos deixaria só, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, através do seu Espírito, o Consolador, o nosso advogado, aquele que está com nós, que nos faz lembrar de todas as coisas, que nos corrige, que nos disciplina, que nos avisa, que nos exorta.
que fala aos nossos corações. Jesus tinha dito àqueles homens, mas aqueles homens entram no desespero como nós. E eu quero dizer a você, se você está desesperado, irmão, se aquiete no Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. E aí aqueles homens desesperados, gritando, foram até o mestre e disseram: mestre, acorde, nós vamos morrer. Era assim, irmão, não era assim: mestre, acorde. Eles estavam com medo: acorde, o senhor não está preocupado, nós vamos morrer. Eu imagino Jesus olhando, se levantando bem quieto do travesseiro, tira o travesseiro, senta, levanta, olha para aqueles homens como nós, homens infelizes, sem fé, duvidando, e diz assim: homens de pequena fé. Era como se ele dissesse: qual foi a palavra que eu disse a vocês quando eu entrei no barco? Eu disse que nós iríamos para o outro lado. Eu não disse que nós íamos ficar aqui. E eu não sou homem nem filho do homem para que minta ou me arrependa da minha palavra. E aí ele levantou-se, olhou para o vento, mandou o vento parar, o mar se acalmar. Eles olharam admirados e disseram: quem é este que o vento e o mar acalma? Este é o mesmo Deus que estava lá, que está aqui conosco hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo que estava nesse momento de tempestade na vida de Paulo. Ele é o mesmo que está no momento de tempestade na sua vida. Eu não sei que luta, que prova você está, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque Ele continua sendo Deus. A presença dEle é fundamental para nós. E Ele não nos deixou só, irmãos, Ele deixou a sua palavra. Agora, como você tem vivido com essa palavra? Porque nós sabemos, compramos um carro, sabemos o manual, lemos como funciona, a cada quantos quilômetros troca o óleo, ou qualquer outra coisa. As mulheres compram aquele negócio de cabelo, babyliss, né, que chama, enrola, 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 e bota com cuidado para não queimar. Sabe como funciona tudo. Mas eu pergunto, as Escrituras Sagradas, quando a luta vier, como é que você vai convocar a presença de Deus se você não sabe o que Deus fala? Paulo sabia em quem confiava. Ele conhecia o Senhor. Como é que eu me livro no dia da angústia, da luta? A palavra de Deus, a presença de Deus. E eu vou fechando a minha mensagem, queridos irmãos, dizendo: a presença de Jesus nas nossas vidas pode salvar a sua vida, pode salvar a sua fé, pode salvar seu casamento, pode salvar, querido, o seu emprego, pode salvar a sua família. A presença de Jesus na sua vida salva você de todas as circunstâncias que possam surgir. Só a presença dEle. Agora, se você não crê nessas verdades simples, mas bíblicas, você não aguenta. É por isso que nós vemos o mundo como está hoje, irmãos. As pessoas não aguentam o embate. A pastora vai estar falando sobre isso no final. Nós vivemos no século onde a projeção é que 40% da população mundial sofra de transtornos emocionais. Seja ele qual você pensar. Desde transtorno do pânico, ansiedade, depressão, bipolaridade, o que você pensar. E a tendência é aumentar. Porque as pessoas estão buscando...